Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. Logo de cara, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Você está ali no nosso portal. Em especial, eu sempre falo no Instagram, hoje eu vou deixar outra rede, acesse o LinkedIn especial, que tem muito conteúdo legal lá. O dia a dia da entidade, governança, conteúdo institucional. Acessa lá. Dan, cumprimenta a galera, não vou falar pra você se apresentar. Olá gente, tudo bem? Mais uma vez aqui. A sua câmera é aquela ali, ó. Você quer falar? Não, porque a minha tá ali, a sua é essa aqui. Dá foca na sua câmera, vai. Bom, gente, depois dessa, passa pra convidada hoje. Hoje nós estamos aqui com a convidada, já que o Dan falou da convidada, apresenta a convidada logo. Nós estamos com a gerente de seguridade aqui do Sebrae Previdência. Cara, tem muitas áreas dentro da seguridade, mas hoje ela veio pra quê? Pra falar sobre o regulamento do Plano Sebrae Prev. Obrigado, Luciana, por ter aceito o convite, né? Eu que agradeço pelo convite, tô muito feliz. Ai, que bom! Porque tem gente que tem medo de gravar. Por quê, cara? É tão bom. Eu também acho, eu gosto, adoro uma câmera. Luciana, a gente vai falar sobre alguns assuntos que são um pouco mais... Não vou dizer árido, porque não é, mas o que gera mais dúvida pros participantes do Plano Sebrae Prev. É o que mais bate lá, né, Dan? No relacionamento. Quando a gente vai fazer alguma matéria, alguma coisa, as pessoas perguntam muito quando tem campanha. Então nós separamos esses assuntos para você, participante do Plano Sebrae Prev, nós vamos destrinchar algum deles aqui. E se não, já vou adiantar, se no meio da nossa conversa ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Comenta aqui que a gente responde para você no comentário. Dan responde, né, Dan? Dan responde. Só chamar. Ou então, dependendo do assunto, a gente faz até um novo vídeo. Faz até um legal. Vídeo. Boa. Primeiro, eu queria saber, e aí vocês dois, né? Porque vocês dois dominam a área. Dan hoje tá com a missão. O que é VRP? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito. VRP é o valor de referência previdenciário. Ele foi criado lá na modelagem do plano, ela foi criada para ajudar, na verdade ela é um dos componentes da base de cálculo da contribuição. Então, o cálculo da contribuição do participante é o salário de contribuição, que é a remuneração total do participante, menos a VRP, que é o valor de referência previdenciário. Por que esse valor de referência previdenciário existe? Teoricamente, para aqueles participantes que ganham até as 5 VRPs, quanto é a VRP? A VRP hoje é 310,89. E 5 delas é dá 1.554,45. Pronto, então teoricamente, para aqueles participantes que ganham até 1.545,54. Isso, para quem ganha até esse valor, teoricamente o INSS suportaria. Então, a complementação da aposentadoria, ela é o excedente desse número. Então, a gente pega o salário de contribuição do participante, que é a remuneração total, subtrai a VRP, que é o valor de referência previdenciário, e sobre o resultado é que aplica-se o percentual entre 1% e 7% de contribuição do participante. Entendi. Ficou claro? Pra mim, ficou. Eu acho que faz sentido a gente fazer um cálculo aqui, ó. Eu ia falar aqui mais ou menos, mas o editor, coloca aqui um cálculozinho base. No nosso portal tem, né? Tem, mas aí a gente coloca no vídeo pra ficar bem explicadinho. Seguinte, se quiser olhar direitinho, vai estar aqui, vai estar aparecendo agora enquanto eu estou falando, mas também se quiser dar uma olhada no nosso portal, ele vai aparecer aqui na legenda também. Acho interessante a gente mencionar, já que a gente está falando de VRP e vai ter os cálculos, porque a gente tem duas fórmulas, né? O grupo de custeio 1 e o grupo de custeio 2. Então há diferenciação, dependendo da patrocinadora, como será calculado a contribuição. Né? Esse cálculo que a Luciana falou são considerados 5 VRPs para o grupo de custeio 1 e para o grupo de custeio 2 são consideradas 15 VRPs. O plano de custeio 2 são as patrocinadoras Goiás e Espírito Santo, e só essas duas que estão ainda com 15 VRPs. Então, nessa situação, a subtração entre o salário e a VRP, que são 15, você sabe quantas são de... 4.663,54. Isso, aí o resultado da conta vai ser menor em relação ao plano de custeio 1, que, enfim, são todas as outras patrocinadoras não mencionadas. É isso, gente. Então, se tiver mais dúvidas sobre VRP, entre em contato com a gente ou deixa aqui nos comentários que a gente responde ou faz até um novo vídeo, como o Dan falou. Próxima pergunta. O que é contribuição de risco? Antes de falar o que é contribuição de risco, acho que é legal a gente falar a quem recolhe contribuição de risco. Né? Primeiro, participantes ativos na patrocinadora que não cumpriram o requisito de elegibilidade à aposentadoria normal. Certo. Né? Então, e para os participantes autopatrocinados, né? Aqueles que saíram do Sebrae e vêm recolhendo suas contribuições e a da patrocinadora, e a contribuição de risco também
ele recolhe essa contribuição enquanto ele não se torna elegível à aposentadoria normal. Certo. Então são essas duas situações e que há o recolhimento de contribuição de risco. Então são os participantes ativos e os participantes autopatrocinados. No caso dos participantes ativos, ele faz a contribuição de risco e a patrocinadora, além da contrapartida patronal, também faz contribuição de risco para esse participante. E a contribuição de risco, ela existe para suportar um invalidez ou morte do participante. Se for invalidez, vai para ele, obviamente, e se for pensão por morte, vai para a família. Essas contribuições, ela tem a finalidade, essa contribuição benefício de risco, ela tem a finalidade de projetar as contribuições que ainda faltam em função do sinistro. Então, vamos supor, para ficar fácil, eu vou colocar um exemplo. Bom, o valor da contribuição de benefício de risco é 0,16 sobre o salário do participante e logo também sobre a contrapartida patronal. E funciona da seguinte maneira, eu vou colocar um exemplo aqui de um empregado que entrou no Sebrae com 30 anos, por exemplo. Então, ele vem fazendo suas contribuições regulares, aos 50 acontece um sinistro, ou falecimento ou invalidez do participante. Então, ficou faltando aí 15 anos para ele conseguir ali acumular o recurso para a aposentadoria normal. A gente pega as contribuições, a última contribuição no mês anterior ao sinistro e projeta o número de meses faltantes até a data que seria da aposentadoria normal e soma o saldo do participante. E ali a gente paga ou um benefício de aposentadoria por invalidez ou uma pensão por morte para o participante. Então, não tem caráter de seguro, mas de alguma maneira dá uma segurança para o participante se acontecer alguma eventualidade. E acaba que a contribuição de risco para os participantes ativos ela é compulsória. Para os autopatrocinados, ele escolhe, se ele for ficar autopatrocinado, ela vai ser compulsória também. Mas se você se desligou, saiu do Sebrae, está na dúvida, você vê que você tem um acesso a uma segurança a mais para você e para sua família com um custo muito barato. Muito baixo. Como é uma porcentagem baixa, 0,16%. 0,16% comparado com a segurança pequeno que você vai ter, compensa muito. Não é uma a gente até, não sei se a gente usa esse termo, mas eu acho que sim, que é um benefício de risco, não é uma contribuição, mas isso é um benefício. É um benefício. Que a gente não quer usar, mas se acontecer... Não dá pra saber, meu avô falava, o seguro morreu de velho. Meu avô mandava essa. Mas é verdade. E eu sou dessa seara aí. Eu sou um jovem senhor. Sou novo, mas minha cabeça tá lá nos 70. Então você tem que fazer um seguro, tem que ter uma segurança. Não, mas tem aqui. Então. Ele já faz. Pessoal prevenida. Próxima pergunta. Como funciona, já que a gente tá falando de seguro, a próxima tem a ver com isso. Como funciona o seguro do plano Sebrae Prev? Como a Luciana explicou, se ocorre um dos sinistros, ou invalidez, comprovado pelo INSS, né, obviamente, ou o falecimento, o seguro seria essa projeção do saldo. Já é a contribuição de risco, é a mesma coisa. É a mesma coisa. São as contribuições que faltariam para o participante contribuir até a idade de 65 anos, que é a idade da aposentadoria normal. Porque muitos participantes, eles separam as duas coisas. Então, na verdade, é uma coisa só. No caso do plano Sebrae Prev, é uma coisa só. É uma coisa só. Então, gente, não tem muita dificuldade nisso, mas assim, se ainda ficar algum resquício, volta a falar. Entre em contato conosco aqui, ou então entre em contato com o Dan, cara. Fala direto com o Dan. Os contatos do relacionamento sempre aparecem aqui na tela dos nossos vídeos. O editor vai colocar agora, porque ele é muito bom. Né, editor? Então tá, próxima pergunta, que é algo que eu já ouvi falar algumas vezes, mas que também me causou muita dúvida, porque, enfim, né, é um assunto, acho que desconhecido de maneira geral. O que é planejamento sucessório? Bom, planejamento sucessório é um conjunto de estratégias adotadas por uma pessoa para transferir para os seus herdeiros, de forma mais simples, o patrimônio. Né? Ok. E aí, por quê? E aí a previdência privada é uma ferramenta que ajuda nisso, porque a previdência privada ela não entra em inventário. Então, é uma forma da família, nesse primeiro momento, dos herdeiros ou das pessoas indicadas, porque a gente tem que lembrar que num plano de previdência, o participante é que escolhe quem é que vai receber o benefício, tem acesso a um recurso antes de sair o inventário, porque o inventário ele demora ali em torno até um ano para sair. E óbvio que no momento de contingência, né, ou falecimento de um participante, principalmente se ele for arrimo de família, se acontece o falecimento desse participante, é muito importante que a família tenha acesso a um recurso de forma mais rápida. E a previdência privada é uma ótima sacada
para esse momento. Então, tem muita gente que faz isso, que faz previdência privada com esse intuito Pensando também. nisso. Pensando Me nisso. veio aqui, enquanto você estava falando, algo que não tá na pauta, que é beneficiário. Você falou, eles já são, a gente escolhe, né? A gente escolhe. Mas tem os beneficiários indicados e os presumidos. Dá pra gente falar? Claro. Essa diferença? Então, fala pra gente, por favor. Isso. A gente, dentro do plano Sebrae Prev, na regra do regulamento, a gente tem 2 tipos de beneficiário: os indicados e os dependentes. Dentro do rol... Mudou a colocação, não é mais presumida, dependente? É dependente. Aí eu então vou te tá. explicar, o presumido está dentro de dependente. Entendi, porque na minha cabeça é o presumido. Vou falar. Não, os beneficiários dependentes, eles estão classificados em 2 categorias, digamos assim, que são os cônjuges, enfim, ou os filhos. Entendi. Os beneficiários dependentes, eles são presumidos até 21 anos de idade. Então, até 21 anos de idade, não depende da inscrição do participante para o beneficiário ter direito ao benefício. Então, independe da inscrição do participante. Ele pode ter 10 ou ele pode ter 15, e se o pai ou a mãe, por exemplo, não escreveu esse beneficiário, se acontece alguma coisa, ele vai ter direito, independente da inscrição. Ele é presumido. Ele é presumido, como o nome já diz. Agora, o cônjuge, embora seja dependente, ele somente terá direito ao recebimento de benefício se o participante inscrevê-lo no plano. Então, depende da inscrição do participante para o cônjuge ter direito. Entendi. Tá? E aí, a outra categoria são os participantes, os beneficiários indicados. Os indicados é qualquer pessoa física que o participante queira inscrever. Só que é importante lembrar o seguinte, que os indicados, eles só recebem na falta dos beneficiários dependentes. Vamos abrir um exemplo. Por favor. E aí eu vou colocar o meu exemplo. Posso colocar o meu exemplo hoje? Vamos lá. Eu tenho uma filha de 4 anos, então ela é inscrita no plano, mas eu não precisaria ter inscrito ela no plano, né? Ela tem 4 anos, então ela já é minha beneficiária presumida. Certo. Além dela, eu coloquei o meu sobrinho, que tem 11 anos, mas embora ele tenha 11 anos, ele é meu sobrinho, então ele entra como beneficiário indicado. Certo. Se acontece alguma coisa, a minha filha recebe o benefício. Só na não existência da minha filha que o meu sobrinho recebe como beneficiário indicado. Entendi. Então, Tá? Você quer colocar alguma coisa sobre esse assunto? Atualize, entra na sua área restrita, atualize os cadastros, favor. sua relação favor, de beneficiários. E aí eu vou dizer, aproveitando o gancho do Dan aqui, muito obrigada por me lembrar. Caso o participante não tenha filhos e não inscreveu ou não seja casado, enfim, não tenha nenhum beneficiário relacionado no plano Sebrae Prev, se acontece alguma coisa com esse participante, a gente precisa de um alvará judicial específico, que é onde ali o juiz vai determinar quem são os herdeiros legais. E aí isso pode demorar um tempo, né? Então, para que fique determinado, para que a sua vontade seja feita, né? É importante que sempre relacione e atualize os seus dados cadastrais. Exatamente. Olha só, nós mandamos, tá, para você que é participante do plano, todo mês, um e-mail. No mês do seu aniversário, na verdade, você vai receber aí um e-mail pedindo para você atualizar os seus dados cadastrais. E se já não saiu na época desse podcast, tá para sair aí um passo a passo de como atualizar os seus dados cadastrais. Cadastrais. Se já tiver saído, o link vai estar na descrição. Hoje tá difícil. O espírito do gago baixou e ficou. O fiozinho que saiu aí do lugar. Me arrumou? Tem um pontinho branco aqui também. Ai, meu Deus. Saiu o pontinho branco? Olha no iPad. Ué, dando peteleco, você não vai acontecer. Não, mas é porque se eu fosse vai, dar é melhor você saiu? olhar, que aí você vai ficar... Agora saiu. Bem aqui na Meu frente. Deus, aí Bom, então... se esses vídeos estiverem prontos já tiverem saído, eles vão estar aqui na descrição do vídeo. Agora saiu, o espírito do gago foi embora. Última pergunta Nossa, pessoa me ligando no meio da gravação. Não, por favor. Não vou poder te atender, Deleta. Deleta não, como que minha mãe, beijo, mãe. Última pergunta. Como funcionam as tabelas de tributação? Sem entrar assim... Por que eu falo sem entrar em tantos detalhes? Porque é um assunto extenso e aí esse episódio vai acabar ficando grande. Então, se ficar dúvida, entre em contato comigo. E temos vídeo sobre isso. Temos vídeo sobre isso, mas explica pra gente. Ressaltar. Vamos lá. A gente tem hoje 2 tabelas de tributação. A tabela progressiva de imposto de renda, que é a tabela que a gente já conhece, enfim, desconto salarial, tabela normal, que varia entre isenção e 27,5%, que é a tabela que todo mundo já conhece. Em
dezembro de 2004, salvo engano, saiu uma lei, a Lei 11.053, que fala sobre a tabela regressiva de imposto de renda, que é uma tabela específica para planos de previdência. Na tabela, e aí tem diferença entre o resgate e o benefício de aposentadoria entre as duas tabelas. Como é que a gente vai explicar Começa isso? pelo benefício, né, que é o nosso objetivo, né? E depois a gente fala do resgate. Beleza. No caso de benefício de aposentadoria, na tabela progressiva, ela vai igual como se fosse o recebimento de salário. O percentual, a alíquota que vai ser aplicada para fins de imposto de renda, ela depende do valor que o participante vai receber. Então tá, vamos supor que o participante receba R$ 1.500 ao mês. Nessa situação, pela faixa, ele é isento, porque começa com R$ 1.900 para ter a alíquota de 7,5%. De um outro modo, o participante que recebe, por exemplo, R$ 7.000, ele vai ser tributado em 27,5%. Essa é a tabela progressiva de imposto de renda. Na tabela regressiva, o valor monetário não importa para fins de aplicação da tabela. O que vai fazer a conta da tabela de imposto de renda para o participante que optou pela tabela regressiva é uma fórmula de cálculo que a gente chama de PEPS, que é o primeiro recurso que entra, é o primeiro que sai. Então, quando o participante coloca a contribuição no plano, no início ela entra com uma alíquota de 35%. A cada 2 anos, essa alíquota vai reduzindo até o piso de 10%. Então, o participante, por exemplo, que ficou 20 anos no plano, quando ele for receber o benefício de aposentadoria, ele vai começar, não importa se ele está recebendo R$ 1.000 ou R$ 5.000, ele vai entrar com uma tabela de 10%, porque a gente vai pegar para fins de imposto de renda as primeiras contribuições que ele fez para fazer o pagamento do benefício. E aí, progressivamente, a gente vai tirando a média dessas alíquotas, que é a quantidade de recursos que a gente precisa para pagar o benefício, sempre de trás para frente. No caso de resgate, para a tabela regressiva, que eu já estou falando sobre ela, já vou continuar, né? A gente pega a média das alíquotas. Então, por exemplo, um participante entrou no plano Sebrae Prev e ficou 2 anos. 2 anos ele vai pagar 35%, não importa a quantidade de recursos que ele tem acumulado. Se ele ficou 10 anos no plano, o cálculo não é por tempo de plano, é por tempo de cada contribuição. Então, esse cara que ficou 10 anos no plano, por exemplo, ele vai ter alíquotas de 10%, porque tem 10 anos, né? De 10 anos, que foram aquelas que ele colocou há 10 anos atrás, mas ele vai ter alíquota de 35%, que foi as mês passado. Exatamente. Então, a gente vai tirar a média das alíquotas para poder fazer o pagamento de imposto para fazer a retenção de imposto de renda desses participantes. Então, a gente vai tirar uma média. No caso da tabela progressiva, não importa o valor. É sempre 15% na fonte. E aí, na declaração de imposto de renda, ajusta-se. Então, se o participante recebeu lá um resgate de R$ 50.000, na progressiva a gente vai reter 15%. E aí, na hora que ele fizer a declaração de imposto de renda, certamente os 12,5% estarão esperando por ele para pagamento. Enfim, a tabela regressiva é uma tabela exclusiva e definitiva, sem ajuste na declaração de imposto de renda. E na tabela progressiva, ela precisa necessariamente de ajuste na hora da declaração de imposto de renda. É isso. Tem uma coisa. Quer acrescentada? Vai. Quero. A gente já recebeu esse tipo de pergunta de pessoas questionando se, pela tabela de tributação dela, se ela poderia deduzir as contribuições feitas na base de cálculo do imposto de renda. Isso é importante, porque independente da tabela, você pode deduzir desde que você faça a declaração pelo modelo completo. Então, e aí a gente está falando do benefício fiscal, né? Benefício fiscal. A gente legal. já recebeu tipo, minha tabela é regressiva, eu posso deduzir? Pode. Você faz a declaração completa? Se sim, pode. Se você faz a simplificada, aí você não consegue utilizar esses valores para abatimento da base de cálculo. Isso... Não, conclui. Posso querer fazer jabá. Continue aí. Isso porque a opção de tributação, ela só é utilizada no momento da saída do recurso. Enquanto o participante está fazendo contribuição, não importa a opção de tributação dele, o benefício fiscal é igual para todo mundo. Desde que faça a declaração completa de imposto de renda. Agora eu vou te deixar falar. Quer saber mais sobre o benefício fiscal? Vídeo aqui do card, não é isso? Vamos ver outro vídeo sobre benefício fiscal, mais moderno, atual. Aproveitar agora, não, vai sair naqueles assuntos, naquela relação que eu te mandei, tem benefício fiscal. Chegando no final de ano. Vai sair vídeo novo sobre benefício fiscal, inclusive que a gente faz uma campanha agora quando a gente vai falar do 13º.
Pra você não estourar o seu vai 13º à entrar, toa. vai entrar. Contribuição esporádica, vários Estourar o assuntos. 13º É. é ótimo. Eu já fui essa pessoa, já falamos disso aqui, inclusive. Ainda bem que a gente já passou dessa fase, né, Kalel? Não passei, agora eu tô em outra. Agora você faz aporte voluntário no seu plano, com o seu 13º? Não com ele todo. Mas com percentual já é alguma Não com coisa. ele Aí todo. sim. Pô, já houve uma mudança do Kalel de 2 anos atrás pra cá. Você vai pra- Em vez de ele Vidas. comprar tênis, ele compra cotas. É, mas nesse ano eu vou comprar um tênis. Porque eu tô querendo há mais de um ano. Vou comprar, me deixa. já passou Me programei, lá, eu me Kalel. programei pra comprar este tênis. É pra ver se Vamos tá encerrar esse pegando. podcast, gente, porque eu tenho uma reunião agora. Tá bom. Você sabe que o editor, esse tipo de coisa, ele não tira. Se eu fosse Claro que ele colocar tira, ele uma não é Carminha louco. na sua parte, que você fica igual a Carminha. Diretora chamando o rosto de Ideia. Carminha. Mas em qual parte eu represento a Carminha? Me deixa! Me programei pra comprar este... Eu me programei. Eu vou comprar Eu quero meu ver tênis. isso. Já fica ideia aí pro editor. Ô, Carminha. Léo. Bom, pessoal, assim, essas foram as perguntas que nós programamos pra hoje, mas já falamos no início, vou falar aqui de novo. Deixa suas dúvidas no comentário sobre esse ou outros assuntos, que a gente volta, né, pra gravar sobre outros assuntos se for Claro. necessário. Ou então nós respondemos nos comentários, ou entre em contato com o Dan pelos canais do relacionamento que estão aparecendo aqui na tela. Não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais. E até a próxima. Obrigado, Dan. Obrigado, Sempre aqui. Luciana, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Até a próxima, gente. Até. Falou. Beijo.